CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06. Muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esportes, edição desta quinta-feira. Hoje é 23 de fevereiro de 2023. Muito bem-vindo para você que está com a gente para repercutir muito sobre o empate da Macaca, a preparação do Guarani para o jogo do final de semana, importantíssimo, que já tem local definido, enfim, já sabe onde enfrentará a equipe da Internacional de Limeira, o Bugre. Isso porque até ontem nada de sabermos por conta do Limeirão, que segue vetado. Já todas as informações trazidas por Júlio Nascimento e, claro, os grandes da capital, os times do Rio. Tem muita coisa aqui no CBN Esportes a partir de agora e nós vamos juntos até o meio-dia, começando com os destaques de hoje. Seleção brasileira de basquete entra em quadra hoje à noite pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Eliminatórias sul-americanas. A equipe enfrenta a seleção de Porto Rico e, se vencer, já estará classificada para o Mundial. Em caso de derrota, vai precisar vencer os Estados Unidos no próximo domingo. E agora o destaque do Guarani, o Bugre. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, Rafael Pio, tudo bem, né? Tudo certo, o Guarani se prepara para enfrentar a equipe da Inter de Limeira, como você citou, o jogo será realizado na cidade de Sorocaba no final de semana, depois de muita expectativa, né? A federação até demorou um pouco para confirmar o local do jogo do Bugre, mas foi confirmado em Sorocaba depois de vistorias da Federação Paulista com autoridades de Limeira. E um detalhe, Pio, o Guarani deve ter novidades na escalação, Jamerson e Castan estão de volta, ainda com jogadores no departamento médico, mas a principal novidade fica no banco de reservas, o primeiro jogo de Moisés Moura, a nova aposta da diretoria como técnico interino. É isso, Moisés, que vai comandar o Guarani nos 2 jogos que restam para o Bugre dentro do Campeonato Paulista. E o Palmeiras ontem, hein? Vencia e sofria uma pressão gigante. Aí fez mais um e acabou com a pressão, tá tudo certo. Essa é a rotina chata do Palmeiras, que segue vencendo dentro do Paulistão. Destaque do Verde com o Leonardo Dai. Com o resultado, o Palmeiras chega a 24 pontos no Campeonato Paulista, segue sendo o único invicto da competição. Já está classificado e já conhece o seu adversário nas quartas de final, o São Bernardo. Os 2 últimos jogos da primeira fase servirão apenas para o Palmeiras confirmar este primeiro lugar e, consequentemente, o direito de jogar em casa as quartas de final. E que gol de Breno Lopes, hein? Que coisa! A gente vai falar mais sobre esse gol daqui a pouco. E a rodada de Rony, que fase vive o Rony, coisa impressionante. É o caneludo mais habilidoso que eu já vi na vida. E ontem a Macaca saiu na frente, acabou cedendo o empate e não conquistou a vitória diante do Fantasma de Indaiatuba e Antônio Lupi. Bom dia, Lupi. Bom dia, Rafael Pio. Um abraço a você, ao Carlão, aos ouvintes do CBN Esportes. Só que o resultado não foi o que causou mais preocupação no torcedor da Macaca ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli, 1-1 com a equipe do Primavera de Indaiatuba, mas sim a imagem que o torcedor viu aos 40 minutos da etapa final. Elvis desabou no gramado acusando uma lesão muscular na posterior da coxa. Hélio dos Anjos está preocupado e praticamente descarta a presença do camisa 10 no jogo mais importante da Ponte nesse primeiro semestre de 2023, o duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, no Piauí. Aliás, preocupante demais mesmo, sem dúvida nenhuma. Ô, Lupi, ontem tinha torcedor do Primavera no estádio? Tinha. Eu te pergunto isso porque, rapaz, e já agradecendo demais o que nós tivemos de participações ontem do pessoal lá de Indaiatuba, coisa impressionante. Tinha muita gente não, mas ali tinham cerca de 60, 70 torcedores do Primavera, algumas pessoas próximas aos jogadores também. E deixa eu mandar um abraço, já que você falou também, pro Casão.
Casão é o roupeiro da equipe do Primavera, trabalhou muito tempo na Ponte. Ah, que legal. E aí ontem eu encontrei, como ele não vem pro gramado, eu encontrei ele Aham. só no final e ele falou, pô, tava ouvindo ali vocês, fiquei feliz com o Que seu legal. retorno, que eu fui pra Goiânia, e hoje ele tá trabalhando em Primavera. Então, assim, tinha torcida e tinha o pessoal ouvindo a transmissão do Futebol Globo CBN. Grande Casão. E você sabe por que é Casão? Porque ele é igualzinho o Casagrande. Inclusive, tem uma foto dos dois no aeroporto, quando a Ponte uma vez foi viajar pra fazer uma Série B, você não sabe quem que é quem. Eles podem se confundir, inclusive. Sim. Quando eles se encontram, eles não sabem quem é o Casão. Um falou, tudo e bem, quem é o prazer, Casão. Casão. E você? Eu sou Isso, o Casão. o Casão também. Aliás, belo uniforme do Primavera. Eu quero começar aqui uma campanha. Eu sei que a diretoria do Primavera nos ouve muito. A gente tá vivendo um momento de reformulação de logos, de distintivos, de símbolos. Antônio Lupe. Escudos. Muito obrigado. Vamos começar uma campanha. Diretoria do Primavera. Vamos mudar o escudo do Primavera? Cara, é muito feio. Mas é muito feio. Não é feio. Não, é feio, Não, Lupe. É feio. não, Rafael. Ele hoje está ultrapassado. É feio, Tá bom. tá? E Parece aumentar o que- número das costas também, da camisa. Aumentar? É. Tava pequenininho, difícil de É, ver. só tipo assim, tá na fonte 72, bota pra 77. Tá. Pra dar um up. Pô, sem Mas- brincadeira, o distintivo do Primavera, ele parece que ele foi feito no Paint Shop. Sabe o Paint Shop que tinha no Windows 95? Uhum. O cara pegou uma bolinha arrastou. Aí ele pegou um Indaiatuba, colocou na vertical ali e colocou ali o Indaiatuba, escreveu Esporte Clube Primavera. Enorme, cara. Não, é mas o muito pessoal feio. lá, o pessoal tá agora numa nova fase, eu acho que eles vão nos ouvir. É isso. E E como a gente... bom time, hein? Bom time. Não, Bom time. bom. E como a gente gosta muito do Primavera, a gente... E vamos ser os primeiros a falar da reformulação do escudo do Primavera aqui. Vamos colocar no YouTube, vamos no nosso site, vamos fazer uma bela de uma campanha. Se por acaso eles mudarem o escudo, o lançamento pode ser aqui. O lançamento pode ser aqui. A gente vai abre entrevistar, inclusive, o pessoal do marketing. Isso. Ó, tá feito o desafio. Alô, Deco! Tamo junto! Alô, Deco! Vamos mudar, pelo amor de Deus. Muito é muito poluído, feio, né? cara. Hã? Muito poluído. Apesar que eu tô vendo aqui, eu puxei Primavera aqui. Bom dia, aos Bom dia, amigos. Carlão de Freitas. Tem uma camisa aqui, Rafael Pio, do Primavera, a Deixa eu ver. branca, que é muito linda, né? Essa faixa na transversal. Nossa, é lindo. Ela lembra o River Plate, né? Tal. Mas Não, é linda. você sabe, Não, a camisa, o uniforme você é lindo. puxou um assunto, porque este símbolo, ele deve ter sido o Primavera aqui de 1927. Isso. Ele deve ter sido criado mais ou menos nesta época, em que o Primavera talvez jamais imaginaria que iria disputar um campeonato paulista da Série A2, Uhum. que é um campeonato hoje importante, um campeonato que é transmitido por televisão, um campeonato que conta com clubes como a Ponte Preta, como o Novo Horizontino, né? Ontem eu até brincava, eu jamais imaginaria trabalhar num Ponte Preta e Primavera. Sim. Graças à competência do Primavera e à incompetência da Ponte Preta, houve este confronto. Então, este distintivo, ou logo, ou escudo, ele deve ter sido feito nesta época, 1927, Ó. por aí. Por isso que ele conta assim, essa poluição visual, Não, né? tinha- Muita coisa tinha um- escrita. Tinha um outro que era idêntico ao do São Paulo. ECP, Idêntico. né? ECP. Que era é. só Mas é tinha muito São Paulo. ECP, mas era É idêntico ao muito São Paulo. igual ao São Paulo. Aí eles já reformularam, só que a reformulação ficou muito poluído, cara. É. Ficou muito feio. Enfim. Vamos Salve mudar. o Primavera. Salve o Primavera. Grande Primavera da nossa vizinha. Semifinalista da Copinha São Paulo de É isso. 2001. Exatamente. Falado do Primavera. 2000. Falado da Ponte Preta. 2000. 2000? Foi quando São Paulo venceu o Roma Barueri. Ah, começou o Tico bater com o teco lá e o Carlão teve que dar uma... Foi. Pra você ver como é que o HD dele é bom. Cara, Ele erra e corrige em cerca de exatamente. 10 segundos no máximo. Ele tem 2 HDs, o que Isso. guarda tudo e o que corrige quando o outro tá errado. Coisa impressionante, rapaz. E o Santos, vamos falar do Peixe, o destaque com o Bruno Faria. O duelo válido pela primeira fase da competição nacional será contra o Ceilândia, em jogo único, às 8 horas da noite no estádio Cerejão. Qualquer empate garante o Santos na segunda fase, já que a CBF determina como regra a vaga por um resultado igual para o melhor colocado no seu ranking. É isso, o Peixe estreando na Copa do Brasil. E agora o destaque dele, Fábio Scheibe, que ontem, Carlão de Freitas, Antônio Lupe, estava no Novelli Júnior. E aí ele mandou uma foto.
óbvio que ele estava no camarote. Que coisa, né? Óbvio, né? O Fábio Scheib, ele é o verdadeiro rei do camarote. Isso. Lembra quando Rei do bombou? camarote. Ele sim é o Ele- rei do esse camarote. é o rei Porque do aquele lá camarote. foi um personagem. Fábio Scheib é o rei do Fábio camarote. Scheib é o rei do camarote. Não, sabe que um dia ele mandou uma foto do Allianz Parque e ele estava no camarote junto com, acho que era o Djalminha, se eu não lembro quem, acho que era o Djalminha, Luizão. Cara, coisa impressionante. Bom dia, Fábio Scheib. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Eu fiquei impressionado com o time do São Bernardo ontem, viu? Que time veloz, time rápido, time muito bom, viu, Pio? Bom, E ontem muito também bom. teve estreia brasileira na Libertadores. Lento, o Galo sente a falta de Hulk, fica devendo e só empata com o cara bobo pela Libertadores na Venezuela. Partida de volta acontece na próxima semana em Belo Horizonte. Uma vitória simples coloca o Atlético Mineiro na terceira fase. Novo empate leva aos pênaltis. E mais, time espanhol expulsa do quadro de sócios torcedor que insultou Vini Júnior com ofensas racistas. Dirigente do Mallorca reafirma compromisso da equipe contra a luta antirracista. E ainda, Ronaldo volta a defender diminuição no número de rebaixados no Brasileirão e cita exemplos em campeonatos europeus. Ídolo do Timão, Fenômeno diz que não sabe como vai se sentir no jogo entre Cruzeiro e Corinthians na abertura do Brasileirão em abril. Ah, tem que torcer pro Corinthians. Você torceria pro coração ou pro profissional, Antônio Lupe? Eu torceria pro profissional. Pro profissional? É porque eu tenho um escorpião no bolso, né? Ah, Eu não economizo. entendi. Então, assim, se o Cruzeiro perder pro Corinthians, profissionalmente falando, o Ronaldo ele vai ficar complicado. Porque se cair pra Série B de novo, vixe, aí não tem quem salve o Cruzeiro. Ah, mas é um jogo só. Mas os 3 pontos da estreia são os mesmos 3 pontos da última rodada. Nossa senhora, rapaz. Os 3 pontos da estreia são os ninguém mesmos falou, 3 né? pontos da É uma frase última nova, né? rodada. Frase nunca nova, ninguém Carlão. falou. Foi bem. Principalmente nesse longo período, aliás, de pontos corridos. Né? Exatamente. Cada jogo é uma final. Cada jogo é uma final. Também nunca ninguém falou, não. Não, A gente tá bem vou inovador. patentear. A gente tá bem inovador hoje. E por falar em Corinthians, ontem aconteceu a reapresentação, Corinthians que ganhou folga, né, durante o Carnaval. Ontem aconteceu a reapresentação e Roger Guedes, na versão artilheira 2023, é uma das armas do Timão para o clássico contra o Santos no final de semana. No ar o CBN Esportes Campinas, você pode e deve participar com a gente através do WhatsApp, o 19 991869070, ou então no chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h20, Thaís Azevedo chegando para trazer pra gente informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa, Carlão. Bem, Rafa, vamos falar ali da Avenida Prestes Maia. Tem trânsito fluindo bem, viu? Tanto sentido centro quanto sentido rodovia Santos Dumont, motorista não encontra dificuldades. Pela Avenida João Jorge, aí sim, motorista perde tempo somente no semáforo, sentido centro,
No sentido oposto, são boas as condições. A Avenida Prefeito Faria Lima tem as pistas livres, sentido Bosque, sentido Vila Industrial. Quem segue ali pela Via Expressa Valdemar Pascoal reduz a velocidade somente na saída da Avenida Prestes Maia, sentido Bosque. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã, Rafa. Sabem da maior? A TIM, a maior rede móvel do Brasil, já é líder no 5G. É a rede TIM surpreendendo cada vez mais gente. Surpreenda-se também com a TIM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E vamos viver neste final de semana a antepenúltima rodada da fase de classificação da Superliga Masculina de Vôlei. No sábado, jogam Minas contra o Eleva Blumenau, Rede Cuca contra o SESI e o Brasília contra o Cruzeiro. No domingo, mais 2 partidas. Araguari e Vôlei Campinas, com transmissão da CBN Campinas, além de Montes Claros contra Guarulhos. E a rodada será encerrada na segunda-feira lá em Suzano, quando se enfrentam Suzano e o São José. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. e 23, o Ricardo de Indaiatuba, mandando mensagem aqui pra gente. Bom dia a todos. Quem sabe o escudo novo do Primavera será lançado ano que vem na divisão principal do Campeonato Paulista. Seria muito legal, hein, Carlão? Olha só, Rafael Pio, coincidência ou não, estou com a classificação aqui da Série A2 e o Primavera é o 6º colocado. Ele enfrentaria o Novo Horizontino na próxima fase, hein? Tentar fugir do Novo Horizontino. Tentar fugir do Novo Horizontino. Putz, fugir. Pra gente seria maravilhoso subir em Ponte Primavera, hein? Poxa, Indaiatuba, uma cidade pujante. Um clube simpático, um clube nascido em 1927, ou seja, tem a sua tradição, é muito importante aqui pra região. A gente fica na torcida, sim. Claro. E não é impossível, não. A Ponte em primeiro e o Primavera na 6ª colocação, os dois estão classificados. Se o campeonato terminasse hoje. Eles se enfrentariam numa possível semifinal. Aí seria triste. Aí é triste, porque aí um elimina o outro. Vamos sempre torcendo pro nosso Primavera também, aqui da querida Indaiatuba. E o Verdão, hein? Ei, torcedor do Palmeiras, até quando o Palmeiras toma pressão, ele ganha o jogo. As informações com o Leonardo Dai. O Palmeiras preservou a liderança da sua chave e também a liderança geral do Campeonato Paulista ao vencer o Bragantino por 2-0 no Allianz Parque. Os gols do Palmeiras foram marcados por Rony no comecinho do jogo, mais um gol de cabeça de Rony, o 4º consecutivo e o 4º com assistência de Rafael Veiga. Já na reta final da partida, Breno Lopes deu números finais ao jogo, Palmeiras 2-0. Apesar da vitória e da baliza 0, como diz Abel Ferreira, ou seja, de mais um jogo sem sofrer gols, o Palmeiras, dono da melhor defesa do Campeonato Paulista, sofreu 21 finalizações. O Palmeiras é o 4º time que mais sofre finalizações neste Campeonato Paulista. Nada que esteja preocupando tanto assim o técnico Abel Ferreira. Olha, eu não sei que somos nós que temos a melhor defesa, temos o maior diferencial de golos. E, para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto
tesão a atacar como a defender. E para se ganhar campeonatos, e taças, e copas, e campeonatos do mundo, e é preciso saber atacar bem e defender bem. E nós somos a melhor defesa, é verdade. Os nossos adversários, ou este adversário, rematou muito no golo. Muitos deles de fora da área, muitos deles de livros. Lembro-me as primeiras 3 ou 4 foram 4 livros que o árbitro marcou a entrada da área, não é? Portanto, o futebol é isto mesmo, é sermos eficientes, sermos eficazes, e dar os parabéns aos meus jogadores, porque depois de 2 dias e meio de folga é sempre difícil retornar, e conseguimos ganhar o jogo. Com o resultado, o Palmeiras chega a 24 pontos no Campeonato Paulista, segue sendo o único invicto da competição. Já está classificado e já conhece o seu adversário nas quartas de final, o São Bernardo. Os 2 últimos jogos da primeira fase servirão apenas para o Palmeiras confirmar este primeiro lugar e, consequentemente, o direito de jogar em casa as quartas de final. E também, eventualmente, o de ter uma distância segura para as demais equipes, para confirmar também o mando de campo em uma eventual semifinal e no segundo jogo de uma eventual decisão. Os 2 últimos jogos do Palmeiras nesta etapa inicial serão contra a Ferroviária neste domingo às 18h30 no Allianz Parque e contra o Guarani, domingo da semana que vem, às 4 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Carlão de Freitas, é aquela história que a gente vinha conversando na redação, inclusive, né? O Palmeiras é o 4º time que mais sofre finalizações. Isso não significa nada, porque, por exemplo, primeiro, para começar, tem a melhor defesa. Então, quer dizer, às vezes é muito forte, os times chegam lá da intermediária e chutam pro gol. Isso já conta como finalização, não tem nada a ver. Você sabe, Rafael Pio, que ontem, né, você estava super valorizando o meu caderno, né? E lá eu só coloco assim o lance de perigo realmente quando ele é perigoso. Mesmo. Não é esse tipo de finalização que o cara pega, que nem ontem teve um chute do Primavera do meio campo na reta final do jogo. Não sei se o Lupe se lembra, a bola foi tranquila pro Kaique e tal, não teve nenhum problema. Você nem coloca como... Não dá pra colocar como uma finalização. Só que na estatística é uma finalização. Os números são frios, né? Então eu também não levo muito em consideração esse tipo de estatística, não. O que vale é que o Palmeiras está na primeira colocação, vive um momento maravilhoso. O Rony, cara, você foi perfeito. É o caneludo, é o melhor caneludo do Brasil. Nossa, cara. Sabe? Por que eu digo caneludo? É até forte caneludo pro Rony. O Rony não é um jogador assim, bem dotado tecnicamente. Acho que é um jogador muito forte, um jogador de velocidade, de explosão, que se encaixa perfeitamente nesse esquema do Palmeiras. Agora, a fase dele é sensacional. Nossa, sensacional, não há o que questionar. O Rony vive um grande momento, hoje ele é uma referência desse time do Palmeiras, força física, sabe marcar gols, ou seja, é um cara super importante no esquema do Abel Ferreira. O Júlio Nascimento, você que gosta... Só um detalhe rapidinho do Júlio. O que chama atenção no Rony é a quantidade de gols de cabeça. Para um jogador 4º consecutivo já, ele marcou 2 contra o Corinthians. Então, assim, o posicionamento a gente precisa destacar. Inclusive, no Arena a gente fez até um top 3 aí recentemente. Eu coloquei o Rony num pódio dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. O Rony, ele tem uma visão de jogo e uma visão de posicionamento, principalmente em bola parada. Ontem você viu, o posicionamento dele foi se impecável. Encaixa, né, nesse esquema do Palmeiras. O Palmeiras gosta do contra-ataque. E o Rony é um cara de muita velocidade que combina perfeitamente com essa metodologia do Abel. Você que gosta de estatísticas, Júlio Nascimento, tem muito camisa 10 que tem número de passes certos muito menor do que de um volantão caneludo, por exemplo. Mas o volante ele só toca de lado, o camisa 10 põe o cara na cara do gol, né? Exatamente, né? O que o Carpini chamava de quebra-linhas, né? Quando você ali faz um passe-chave e acaba desconcertando o sistema defensivo, tem jogadores que fazem isso de maneira muito maestral, né? E acabam se destacando. Até por muito tempo isso foi debate, né? Sobre esse meia clássico, o papel dele no futebol atual, e que o meia clássico, na verdade, se tornou no segundo volante. A gente vê muitos desses jogadores do futebol europeu, né? Thiago Alcântara, o Toni Kroos, que talvez no Brasil jogariam de forma diferente, né? Jogariam como um legítimo camisa 10. Mas lá até o volante, né, Pio, tem essa responsabilidade de armar o jogo ofensivo. Aqui no Brasil a gente vê isso menos.
até de forma menos frequente, né? O próprio Palmeiras tem excelentes jogadores nessa função, que tem qualidade no passe, mas nem sempre cumprindo essa tarefa de colaborar no jogo ofensivo. E só sobre o Rony, né? O Rony no Atlético Paranaense era chamado de jogador voluntarioso, mas sempre fazia os seus gols e gols bonitos. E eu lembro daquela campanha do gol de bicicleta do Rony. Quando ele conseguiu, meu amigo, aí segurou o Rony. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou ao Jornal da CBN que as características do caso da vaca louca, identificado no Pará, indicam a possibilidade de uma forma atípica da doença que surgiria espontaneamente no animal. Ele disse que a contraprova realizada por um laboratório canadense deve ser liberada na próxima semana. Por causa da ocorrência, a exportação de carne bovina para a China foi suspensa hoje. 4 pessoas foram presas e 2 menores apreendidos depois de furtarem mercados e lojas no litoral norte paulista. A quadrilha foi detida em Caraguatatuba. Os crimes aconteciam na cidade e locais próximos, como o município de São Sebastião, o mais prejudicado pelo temporal no fim de semana. Segundo a polícia, o grupo é de São Paulo e invadia unidades de grandes redes. O total de acidentes nas rodovias federais durante o carnaval teve queda de 6%. Ao todo foram 1.085. A base de comparação é o mesmo feriado de 2022. Houve 73 mortes, queda de 32%. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. O bilionário Bill Gates comprou 3,76% de participação na gigante holandesa de bebidas Heineken-Holt NV. Ele adquiriu quase 11 milhões de ações da companhia pelo valor de 883 milhões de euros. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. 11h34, eu dei tchau para Thaís Azevedo, mas ela está de volta. Probleminha ali na Santos Dumont e ela traz informações pra gente. Thaís? Olha, Rafa, motorista que segue pela rodovia Santos Dumont ainda encontra lentidão sentido Campinas, da cidade Singer até o Jardim Nova América, por conta de obras que estão sendo realizadas próximo ali ao aeroporto de Viracopos. No sentido Indaiatuba, motorista segue tranquilo. O anel viário Magalhães Teixeira tem boa movimentação, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Quem segue pela rodovia Dom Pedro reduz a velocidade na chegada ao Trevo de Souzas, também por conta de obras no local, sentido rodovia Anhanguera. Quem segue no sentido Jacareí não encontra dificuldades, as pistas seguem livres. Rafa. Obrigado, Thaís.
Alugue sem fiador e depósito calção com a Tóquio Marine Aluguel e ainda conte com assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11h36, o Carlão Fernandes tá bravo com a gente no bom sentido, não bravo. Tá dizendo aqui, tá, e o glorioso Velo Clube, que a gente falou que tá torcendo pro Primavera também subir. Aí tem o Velo Clube aqui também da nossa região, tem o 15 Carlão. de Piracicaba. Tem 15, tem... se a gente for falar da... É porque em Indaiatuba é bem perto, Nossa, né? Indaiatuba é praticamente... bem mais perto que Rio Claro, né? Nossa então, a gente se apega mais aqui, ó. Ó, a região aqui. Velo Clube, Primavera, você vai pegar 15 de Piracicaba, o Rio Claro, Lemens. Né? Então são as equipes aí, mas o Velo por ser mais pertinho... mas aqui do lado... Bom dia, amigos, aqui é Renato, motorista de aplicativo. Qual o critério que o Carlão usa para dizer que o Rony não é bem dotado? Tecnicamente. Tá. Assim, vamos supor, o futebol pra mim, além da qualidade técnica, ele precisa de plástica. Por exemplo, você acompanhar o Renato Augusto jogando é uma das coisas mais lindas da face da terra nos últimos momentos, nos últimos anos. O Renato Augusto, ele joga de fraque, cabeça erguida, postura de craque, grande jogador. O Rony, ele é um grande jogador, os números mostram isso, mas é um cara assim que não me... ele não faz os meus olhos... Ele não faz os meus olhos brilharem, sabe? A elegância... Sabe, o Renato Augusto Paulo Henrique Ganso. Ele é decisivo, mas... mas eu tô falando assim, a beleza, sabe? Sim. A beleza do jogo, o cara cabeça erguida, sabe? Você pega o Paulo Henrique Ganso, é um prazer acompanhar o Paulo Henrique Ganso jogando. Então é por isso, mas o Rony é um grande jogador, tanto é que hoje ele é referência do Palmeiras, mas eu não vejo Carlão, nada contra o trabalho do Rony, mas vamos supor, tá? Rony e Renato Augusto. Eu não paro pra ver o Rony, embora saiba da sua eficiência, mas eu paro pra ver o Renato Augusto. O professor Eduardo Coelho dando uma sugestão aqui. A gente até fez uma matéria recentemente, ou exibiu uma matéria recentemente em uma jornada esportiva, que ele fala de fazer aqui uma relação de horários e canais de transmissão dos jogos dos times paulistas. Recentemente a gente divulgou aquela matéria, que eu vou até me lembrar de quem foi. Sim. Hoje em dia, gente, são tantos os canais de transmissão, streaming, que, cara, fica praticamente impossível. Tem muitos guias na internet que fazem esse trabalho, inclusive, né, Carlão? Mas, cara, é impressionante como tem transmissão hoje em dia de plataformas diferentes. Acho que foi Igreja, não foi, Pio? Felipe Igreja. Isso, exatamente, o Fábio Scheib. Felipe Igreja trouxe essa reportagem pra gente, porque as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade hoje para acompanhar os jogos dos times. Eu posso contar um exemplo do que aconteceu com o meu sogro hoje. O Santos joga hoje contra o Ceilândia. E o jogo do Santos vai passar por um canal pelo Amazon, né? Vai passar pela Amazon. Cara, meu sogro, ele é simples de tudo. Meu sogro é do tempo do radinho e tal. Cara, e pra explicar pra ele, a minha esposa teve que ir na casa do meu sogro, né, na casa do pai dela, ontem pra mostrar como chegar e tal. Para as pessoas mais velhas, as pessoas mais simples, é um desafio. É um desafio muito grande, porque depois de você descobrir onde vai passar, você tem que conseguir baixar aplicativo, fazer assinatura, por exemplo, aí tem muita gente que não usa cartão de crédito, aí os caras dão opção de Pix, aí o cara às vezes não usa Pix também, quer dizer... Aí vai ligar, não tem número pra ligar? Tem isso, um 0800, não tem uma central de atendimento. Pra você falar, não, eu vou ligar ali, eles vão me explicar como é que faz, quer dizer, hoje é muito difícil, é muito complicado. Até a própria Série A2 mesmo, que ela está sendo transmitida, praticamente todos os jogos com imagens pelo canal do Paulistão, cara, pra você conseguir achar, é muito difícil. É muito difícil. A gente não apanhou aqui, era Ponte Linense. E Linense, a gente apanhando aqui, porque a gente o ia link pro canal era do Paulistão, foi pra outro. Exatamente. E aí, Fábio Scheib?
Não, é muito complicado mesmo. Eu também sofro com isso bastante. Tem dia que até, entre aspas, desencano de ver o jogo, porque fala, É verdade, pela cara. internet muito mesmo, pra ficar mais fácil. Ó, ontem... E agora a Libertadores é um novo canal também, tem que fazer uma nova assinatura. Isso, viu? ontem eu fui procurar, sem brincadeira, acho que eu demorei uns 8 minutos pra conseguir achar Atlético? o jogo do Atlético. Cara bobo? O contra o cara bobo. Fiquei Caramba, parecendo um um monte de cara bobo bobo. procurando. Deixa, né? Passa, tá bom. Eu não sei Antônio Lupe! Macaca ontem ficou no empate no majestoso 1-1, Lupe. É verdade, Pio. Jogo adiantado, né, da 13ª rodada. A Ponte abriu mais um ponto em relação ao segundo colocado. Se não me engano, são 7 pontos agora de vantagem, né? Uma vantagem boa para a Ponte Preta. E vai até Leme enfrentar o Lemense na próxima rodada. Ontem, o que mais causou preocupação, como eu disse na manchete, não foi nem o resultado, porque a Ponte criou o volume de jogo, teve condições de vencer o jogo, o goleiro do Primavera, o André Luiz, fez boas defesas, bola na trave, enfim. O que deixou o torcedor preocupado foram 2 situações. A primeira, o Matheus, zagueiro, que saiu com problema físico, só que na coletiva o Hélio disse que foi um cansaço muscular, ou seja, não foi lesão. Só que aos 40 minutos do segundo tempo, o Elvis, jogador mais decisivo da Ponte na temporada, sentiu uma lesão muscular. Preocupa, vai passar por exames, a gente ainda não tem aí o que os exames apontam, se é uma lesão de grau 1, grau 2, grau 3, se é um estiramento, ainda não tem essa informação para passar por torcedor da Ponte Preta, mas ontem a imagem que a gente viu, ela preocupa, não só o torcedor da Ponte, mas também o técnico Hélio dos Anjos. Me preocupa, Elvis, uma pena, me preocupa, foi buscar uma bola impossível, né? A bola saiu dele, ele levou no ímpeto de buscar, no seu melhor momento físico, no seu melhor momento de peso, no seu melhor momento de cabeça, técnica, uma pena, mas faz parte. Eu tenho, para um jogo de Copa do Brasil, a gente tem solução. Para um jogo de Copa do Brasil, a gente tem solução para esse problema. Mas a gente não gostaria de ficar sem esse jogador, não estou antecipando nada, mas a gente, baseado no que viu, baseado no que foi o lance, a gente já tem preocupação. E o Elvis, por incrível que pareça, o Elvis tem muito pouco problema na carreira. O Elvis não tem histórico de muscular. Não tem histórico de muscular. É aquele jogador que tem problema muscular 3, 4 vezes no ano. Não, o Elvis não tem isso. É uma coisa muito importante dele, na carreira dele. O jogo podia ser melhor, em termos da gente fazer mais resultado. Agora, personalidade de jogo, imposição de jogo, tudo isso a Ponte continuou fazendo. Nós não vamos aqui lamentar um empate dentro de casa num momento desse, né? Mas nós vamos em busca desses pontos que perdemos aqui hoje, fora de casa no sábado. E para o jogo contra o Lemense, o Hélio também revelou em entrevista coletiva, ficou bravo com algumas situações da equipe, principalmente pelo lado direito da Ponte, Matheus Jesus indo buscar a bola no pé do lateral e também da zaga, isso no esquema de jogo do Hélio, segundo o próprio treinador, tá errado, então ele pontuou algumas falhas. Leonaldi, segundo o técnico Hélio dos Anjos, correu errado, cansou, tanto é que pediu para sair no final da partida, então ele pontuou alguns erros que a Ponte acabou cometendo no jogo que acabaram influenciando no resultado. Para o jogo contra o Lemense, vai poupar um time alternativo para enfrentar o Lemense no sábado às 11 horas da manhã, porque o principal jogo da Ponte é contra o Fluminense na terça-feira que vem, Copa do Brasil, Fluminense do Piauí, jogo marcado para as 9 horas da noite fora de casa. Com esse regulamento, a Ponte tem a vantagem do empate, vitória classifica a Ponte, a vitória do Fluminense leva o time de Piauí para a próxima fase. Sem o Elvis, mas segundo o Hélio, ele já tem aí um substituto pro jogo da Copa do Brasil. Mas é um desfalque, é o desfalque do maestro do time, Carlão. O Elvis, ele é insubstituível na Ponte. No elenco ele não tem. No elenco ele não tem um jogador com a característica, com a inteligência do Elvis, um cara que desafoga, um cara que dá assistência. Ontem o gol do Pablo Diego foi o passe do Elvis. O passe do Elvis, ele é diferente dos demais. Por isso que às vezes, até o Júlio levantou essa coisa do meia no futebol, que eu sou fã, eu acho que o futebol sem o meia, ele perde muito. Por quê? Primeiro, por ele ser um meia, ele já é diferente, em todos os aspectos, intelectual, tecnicamente, é um cara diferente dos demais. O passe do Elvis, ele beira a perfeição. Ele dá no tempo pro cara posicionar. O gol do Pablo Diego, ele deu no tempo, o Diego trouxe pra dentro e bateu de curva.
graças à perfeição do passe do Elvis. Então, ele é diferente. Não adianta, porque é gordinho. Que gordinho nada. Ele é bom de bola, ele é o craque do time. Vai fazer muita falta. E eu não sou nenhum especialista, mas eu já tive algumas lesões na coxa. O Elvis deve ter sentido a fisgada, porque ele caiu. Né? Porque normalmente, às vezes, o cara sente um desconforto e tal. Aí é uma semana e meia, ele já tá de volta. O Elvis, ele sentiu aquela... Falam que é a síndrome da pedrada, né? É duro demais. A gente espera que seja aquele grau 1, que aí dá umas 2 semanas, 3 semanas, ele está de volta. Mas é uma perda considerável. Muito difícil o Hélio dos Anjos repor. Nós estávamos falando aqui em off, né, de algumas queixas do professor Hélio, que ele falou do lado direito. Ele não achou ainda, né? Luiz Felipe ainda não correspondeu, o Everton não correspondeu e o Mailton ainda não correspondeu. Ele não consegue achar esse lateral direito. A defesa ontem, gostei do Fábio Sanches pela primeira partida na temporada, mas quando essa defesa ficou de mano com o Primavera, perdeu, né? Principalmente com o Bruno Santos, a velocidade, jogador leve, jogador de contragolpe, sofreu demais. Pênalti, não foi realmente. Não foi. Lá no jogo, a olho nu, eu não tive essa percepção. Fui mais pelo jeito atabalhoado do Thiago Oliveira. Ponto, não foi. Só que árbitro em início de carreira dá. Mesmo não sabe, aquele cara que... contato na área tal, porque ele vem se engalfinhando com o jogador do Primavera, e aí ele caiu, né? Se jogou, o árbitro foi lá e deu o pênalti. Mas fica uma lição pro Thiagão. Cara, dentro da área, ali é do atacante. Qualquer movimento beneficia o atacante. E foi o que aconteceu. Mesmo não tendo sido pênalti, ele deu indícios pro árbitro marcar. Então, por isso, fica aí um puxão de orelha pro Thiago. Sempre calma. Dentro da área, calma, porque o atacante tem toda a vantagem do mundo. E foi o que aconteceu. Mas eu gostei da Ponte. Até os 15, 20 minutos, a Ponte foi bem. Depois tomou um empate, ficou ali meio desorganizada. Mas eu acho que não é um resultado para deixar o torcedor assustado, não. A gente já vai pro Inter... Oi, diga. Não, só trazendo uma informação sobre o time que vai enfrentar a Ponte Preta na Copa do Brasil na próxima semana, o adversário da Ponte. O Fluminense do Piauí perdeu ontem em casa para o Ceará por 5-2 na Copa do Nordeste. Hein? E segue sem vencer, inclusive, né? Porque segue sem vencer, é o 7º colocado com 2 pontos. É isso, né? E outro jogo que chama atenção na Copa do Nordeste foi o 6-0 do Sport sobre o Bahia, né? Foi o maior placar da história entre essas duas equipes. O Bahia tá perdido, hein? Tá perdido. O Renato Paiva, né? O treinador do Bahia português. E o investimento que está sendo feito no Bahia é gigantesco, né? Ô, Júlio Nascimento, você se lembra do Enal, né? Lembro, goleiro, né? Do São Bento, na época, Guarani. Lembro. Cara, eu gostava dele que ele resenhava com a gente atrás do gol. Durante o jogo. Fique claro, durante o jogo. Exatamente. Ele e Giovani Santos. Ontem não, no último ele me deu água. Tava com sede. Eu falei, Enal, tem água aí? Ele falou, tem. Aquela garrafinha. Durante o jogo. Era água, né, jogo tava parado. O cara tava atendimento médico, não tinha água, cara. Tava um calor. Aí ele virou pra tomar e eu comentei com o outro companheiro. Eu falei, cara, tá quente. Ele falou, quer água? Eu falei, ô, Enal, dá um gole aí. Aí ele foi lá, jogou. Aí falou, põe aqui depois. Eu falei, beleza. Joguei. Gente boa, gosto dele. Ó, ontem, o Eliel Almeida na redação veio mostrar pra gente, Lupe, um gol muito bizarro no jogo Sertãozinho e Suzano, no sábado. Sim. O gol do Sertãozinho, que o cara dá um chutão lá do meio campo, a bola quica. Nesse mesmo jogo, o Enal foi expulso porque ele comete um pênalti. Cara, ele pega a bola e aí tem um jogador do Suzano dentro da área, ele discute alguma coisa com o cara, ele agride mesmo. O que aconteceu? O Enal foi dispensado do Sertãozinho. Ele foi contratado no início da temporada para ser o cara experiente do elenco. Aí no treinamento, antes da estreia, ele se machucou. Ficou 8 rodadas fora. Aí ele voltou no jogo de sábado. Foi a estreia dele no sábado. Ele comete esse pênalti, é expulso e foi dispensado pelo Sertãozinho. O Touro que vive o momento... É o seu Sertãozinho. Meu não. Meu não. Antônio Lupe. Você sabe que esse é o verdadeiro jogador. Essa é a vida do jogador de futebol raiz, né? O jogador de futebol é esse perrengue aí, né? Nossa, que coisa, meu Deus. Rapaz. Intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Guarani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold,
Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 11h52, e além de tudo, eu tava mostrando a imagem aqui pros meninos, tá lá no GE, o Sertãozinho já tinha feito as 5 substituições, foi um jogador da linha pro gol, e aí o Sertãozinho sofre o terceiro gol, o Suzano venceu por 3-1. Júlio Nascimento, Bugrão se preparando pro jogo decisivo contra a Inter de Limeira no sábado, agora já com o local definido, Julião. Exatamente, o jogo vai para Sorocaba, né, Pio? E interessante que ontem na entrevista coletiva o Ricardo Moisés e o Pastana apontaram Itu como plano B, né? Mas depois, até apurando as informações, a informação que o Baep teria vetado que o jogo fosse em Itu por conta do jogo da Ponte Preta em Leme. Então, até pensando no deslocamento dos torcedores, a possibilidade de um encontro entre torcedores de Guarani e Ponte, que estará em Leme, a partida foi para Sorocaba, confirmada para sábado às 4h. Resultado importante para o Guarani, a vitória fundamental para que o time consiga, no primeiro momento, escapar aí de qualquer chance de rebaixamento na Série A1 e também confirme aí sua vaga na Taça Independência, o antigo troféu do interior, porque serão 3 vagas via Taça Independência para a Copa do Brasil. Então é o melhor caminho para disputar o torneio na próxima temporada. E o Guarani vai com o Moisés Moura. O presidente Ricardo Moisés falou sobre a escolha do interino para os próximos jogos. Ele já vinha acompanhando os jogos e a gente tem que dar sempre uma oportunidade para o pessoal da casa. Foi assim com o Carpini, foi assim com o Humberto, e a continuidade do trabalho vai de resultado, de como o grupo vai se comportar e da transformação de comportamento que a gente espera que a equipe tenha. Porque é uma equipe que faz bons jogos, faz um jogo intenso contra o Santos, uma marcação forte, depois consegue 2 vitórias seguidas e aí vem 2 resultados negativos. O que a gente precisa é acabar com essa oscilação. Pastana, em relação ao estilo de técnico que vocês pretendem, né? Claro que você já abordou que isso está sendo feito com cautela, com calma, mas como que o Departamento de Futebol e o Conselho de Administração estão dialogando para entender o perfil de técnico que o Guarani precisa neste momento? O perfil que nós desejamos é que ele tenha alguma experiência na Série B, é o objetivo maior do clube. São 38 rodadas em praticamente 7 meses, é um campeonato longo, desgastante. Então, nós preferimos que seja um treinador que tenha alguma vivência na Série B e que tenha também conhecimento sobre os nossos atletas, sobre os atletas que hoje já constam no elenco. Em relação ao perfil do futuro técnico, mas vale lembrar, né, Pio, o Guarani recentemente teve um histórico aí parecido com o Humberto Louser, com o Thiago Carpini, foram ficando, conseguindo resultados, então existe uma expectativa muito grande em cima também do trabalho do Moisés Moura. Eu estava fazendo levantamento sobre a carreira do Moisés Moura, né, ele trabalhou com o Jorge Jesus em 2008, e lá com o Jorge Jesus ele já tinha dito que seria técnico quando se aposentasse. E realmente cumpriu isso, porque ele se aposenta em 2014 na Portuguesa, em 2015, em janeiro, já inicia curso da CBF, depois vai para a UEFA, tem a chance no Braga de trabalhar na base, veio para Campinas
comandar o Guarani, justamente pensando no crescimento da carreira como técnico, e agora cai no colo aí uma chance muito grande de comandar o Guarani nessa reta final. Muito cedo para dizer se o Moisés Moura vai ficar, mas esse currículo deixa a diretoria mais tranquila em buscar com paciência um comandante para a Série B. Bom, Carlão, recentemente nós tivemos alguns exemplos do Guarani. E acho que o Thiago Carpini é o mais importante desses exemplos. É possível Moisés Moura fazer um bom trabalho e permanecer? Fazer um bom trabalho, ele tem todas as condições. Mas aí permaneceria ou, passado o processo eleitoral, você acredita que o Guarani vai em busca de um treinador? Olha, Pio, eu acho que o futebol, infelizmente ou felizmente, em alguns casos infelizmente, né, vai muito de acordo com a grife, né? Ah, o Moisés Moura é um cara do sub-20, é um cara que ainda não tem uma história, apesar de ter um currículo legal que o Júlio passou, com trabalhos no exterior, com o Jorge Jesus e tal, mas no Brasil ainda é um desconhecido. E o pessoal leva muito em conta, né, essa situação. Eu acredito que mesmo ele salvando a equipe, eu creio que vai salvar, eu não imagino o Guarani rebaixado com 10 pontos, ele não deve ficar. Não sei se é uma visão do mundo do futebol preconceituosa com relação a esses profissionais, pode até ser, porque capacidade ele tem. Até né? porque existe uma necessidade de um trabalho bem feito no próprio sub-20. Sim, então verdade. Ele tem que ficar lá. Então capacidade ele tem, mas eu acho difícil. Mesmo que ele salve o Guarani, eu acho difícil ele permanecer no cargo. Agora, se ele permanecer e se ele demonstrar a competência nos 2 próximos jogos, salvar o Guarani e a diretoria, se a diretoria der esse voto de confiança, cara, boa sorte, é mais um nome que surge, né? Então não vejo nenhum problema, mas pelo panorama bugrino hoje, eu acho difícil a permanência do Moisés. Ô Julião, é claro que o Pastana disse: não contatamos ninguém, não falamos com ninguém, vamos esperar o processo eleitoral. Mas acho que é muito natural que conversas devem ter acontecido. Os caras não vão deixar para depois da eleição você fazer pelo menos um contato. Vou citar aqui um exemplo, não estou dizendo que foi feito. Paulo Baier, passa a mão no telefone, olha, Paulo, a gente tem um processo eleitoral aqui no Guarani, se a gente vier a vencer o processo, podemos conversar e tal. Acho que algum tipo de contato deve ter acontecido, né, Julião? O Pastana é muito experiente, né, Pio? Então, quando ele fala o seguinte, olha, eu não fiz nenhuma proposta por técnico, ele tá falando a verdade, ele não tá mentindo pro torcedor. Mas é diferente, de fato, das sondagens, né? E esses contatos acontecem mesmo. Nós conseguimos, através dos staffs do Bruno Pivetti e do Humberto Louser, a informação que o Guarani fez 5 consultas, mas não fez proposta. Então, o Rodrigo Pastana utilizou essa saída aí, né, através da experiência dele, para informar que ele tá com paciência, tá com cautela. Até porque, às vezes, quando você aponta que um técnico que um dirigente fez proposta e o técnico não aceitou, isso pega mal para a imagem do executivo, do dirigente, né? Então, talvez até por isso que o Pastana tenha falado isso. Mas o Guarani, de fato, está adotando muita cautela, até porque os campeonatos estaduais estão acabando. Pedro. Fábio Scheb, temos 15 segundos. Ruim o jogo ontem do Atlético, hein, Fabião? Ah, foi mal o Galo ontem, né? Um campo totalmente vazio também, estádio vazio. O Atlético sentiu a falta do Hulk, jogou mais devagar, meio sonolento, e acabou voltando com o empate, que não é de tanto ruim, mas poderia ter vencido o jogo, já ter praticamente assegurado a classificação, mas agora no Mineirão, na semana que vem, joga por uma vitória simples para classificar para a próxima fase da Libertadores, a 3ª fase. Uma fase prévia dos grupos, né? Fábio Scheb, Júlio Nascimento, Carlão, Antônio Lupe, até a tarde no Arena CBN. E a gente volta amanhã às 11 com o CBN Sports. Até lá, tchau! Valeu! Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio